Olá pessoal, tudo bom? Porto Alegre, 23 de janeiro de 23. Aqui na Belmonte, sejam muito bem-vindos ao canal Finanças para Ti, onde a gente fala de investidor para investidor, com a opinião na lata, sem rodeios, espero. Bom, pessoal, vamos então ver aí os gráficos, os dados do Tesouro Direto nesse comecinho de 23, que eu estou um pouco perdido de como é que eu vou apresentar isso para vocês, porque no começo do ano agora a gente não tem muito dado e, por exemplo, o IPCA 29 não tem dados, é muito pouco. Então isso aí dificulta um pouco a nossa vida, mas eu vou o que eu fiz para hoje? Coloquei os dados de 22 na maior parte dos títulos. E no pré-26, eu fiz uma coisa bem diferente, que eu acho que ninguém fez, porque realmente é bem diferente do que eu fiz. Se vocês me permitem, eu ainda quero dar umas palavrinhas sobre o IPCA 26, que já está deixando muita saudade, não é mesmo? Porque, olha só, pessoal, quando ele cai dos 6%, ele já começa a bater próximo dos R$ 3.300. Ó, 3266, 3272, mas ele tem que cair dos 6 ou dar mais tempo. E isso é muito interessante. Pena que não podemos mais comprar esse título. E vocês vão ver os gráficos dos outros títulos, muita confusão. Mas aqui fica bem claro. Vejam que a linha da taxa oscila loucamente. Olha o que foi desse ponto aqui para esse ponto aqui. Menos de 5 para 6,35. E o que aconteceu com o preço? Steadily, né? Seguidamente, vagarosamente, tenazmente, seguindo uma linha de alta. Preço subindo. E a taxa lá, bloqueando a 1.000, certo? Mas o preço subindo. Esse título aqui em Tesouro IPCA, claro, não vou mostrar o 24 porque ele está, né, mais perto do vencimento e mais longe dos nossos investimentos, então não faz muito sentido. Mas o 26 está muito perto da nossa lembrança e está fazendo esse desenho aqui que é muito bom. Tá, e as taxas médias, né, vocês podem observar aqui. O 29 tá mostrando ali aquela período curto, o problema que eu estou citando, poucos dados. Parece que a variância é muito pequena, mas é devido à amostra muito pequena de dias. Mas já dá para ver aqui, ó, quando a taxa sobe, o preço cai, quando a taxa cai, o preço sobe de volta. Coincidentemente, esse título tá com o mesmo nível de preço do IPCA 26 lá no lançamento. Muito interessante essa coincidência. Ah, Nathan, não é coincidência. Eles fizeram assim. Não, ninguém ia adivinhar que a taxa ia estar 6% em 2023, certo? Ninguém ia adivinhar lá em 2020. Né? Ninguém ia adivinhar que ia subir tanto assim. Mas, enfim. E hoje. E aí, Nathan, o que é melhor? É ter comprado o IPCA 26 lá no lançamento ou comprar o IPCA 29 no lançamento, né, nos meses aqui do lançamento. O 29. Ah, Nathan, mas como? O IPCA 26 já foi tão bom. Pois é, pessoal, mas o 29 ele já larga dos 6% e o 26 largou de 2,70. Lembram disso? E mesmo assim, é um título sensacional. Imagina o 29 largando acima de 6, todo o benefício que ele vai te entregar ao longo aí dos próximos anos. Então é um baita título mesmo. O que mais que eu queria dizer também? IPCA 26. Nós mostramos aqui em vídeos anteriores que o melhor período para comprar o IPCA 26 foi no primeiro ano, pela questão preço. Foram preços que, mesmo a taxa tendo saído de 2,7 para mais de 6,
O preço não voltou para a casa de 2.700, que é a casa de preço que o 29 está hoje. Então, pessoal, para bom entendedor, meia palavra basta. Daqui a alguns meses, o IPCA 29 não vai mais estar na casa de 2.700. E sim, ele é um tesouro IPCA que está ali um pouquinho, com um pezinho um pouquinho na parte intermediária da curva, mas a grande maioria dele está na parte curta da curva. Então, em seguidinha, ele vai entrar para a parte curta da curva e ele não vai ficar mais tão bom assim de comprar. Eu não tenho dúvidas que a mesma coisa vai acontecer com o IPCA 29 que aconteceu com o 26, ou seja, o melhor ano para comprar em termos de preço foi o primeiro ano, no 26. Eu acho que isso vai acontecer com o 29, tá? Então vejam aí, várias coincidências, né? O prazo, quando do lançamento, o preço, só a taxa que não, e aí fica a questão, se o melhor momento de compra do IPCA 26 foi no lançamento, no ano de lançamento, todas as compras em 2020 tiveram preços menores do que as compras em 21 e 22 e esses poucos dias de 23, que ele ainda pode ser comprado, eu acho que vai acontecer o mesmo no 29, tá, pessoal? Fica aí o recadinho. IPCA 35, então aqui o gráfico é mais tenso, é um pouco mais confuso, mas a gente vê aqui com o preço em vermelho, ou um tom de vermelho, a gente vê claramente a relação com a taxa inversa, então a taxa caindo, o preço sobe, e aqui no último movimento foi um movimento de alta da taxa, seguido por uma queda, em que o preço fez a outra coisa ao contrário. E em termos, assim, tem uma leve, vejam que tem uma leve inclinação, se a gente abstrair aqui e tentar olhar só a linha vermelha, tem uma leve inclinação para cima no preço, mas ela é muito mais sutil do que a curva do 26, e que a gente vê claramente a curva vermelha subindo. Aqui no 35 não é tanto assim. Por quê? Porque a taxa está influenciando muito pela duration mais longa do título. Tá? Média 22, 23, 5,83. Tá? Fica aí interessante. Agora ele está acima de 6, então janela de oportunidade. O 45, a curva é mais tensa ainda, porque ele tem muito mais prazo, muito mais marcação, é muito mais volátil. Olha o que aconteceu aqui, ó, do dia 19 para o dia 20, pessoal. Esse título oscilou 3%. Nem fiz a conta, mas vamos fazer agora. Ali, ó, 3,7 praticamente. Em um único dia. Vejam só, quando ele saiu aqui da máxima, essa máxima aqui aconteceu devido à reação negativa do mercado, a falas do presidente da República. Então são 17 bases, hein? 17 bases de um dia para o outro. Influência de quase 4% do preço. Que loucura, minha gente, que loucura. Então o IPCA 45 tem que ter estômago forte. Tem que ter estômago forte. E aí na linha de preço, a linha está fazendo uma trajetória de discreta queda, mas isso é pela brutal marcação a mercado. Tem que dar muito tempo para esse título na sua carteira se acomodar, digamos assim. Prefixado 26, pessoal, aqui é que eu passei dos limites mesmo e fiz tudo que não se deve fazer. Vou mostrar o que é isso. Eu peguei os dados de quando ele estava disponível para compra, todo o período que ele estava disponível. E olha só, pessoal, ele fica disponível até o dia 18 de fevereiro de 22, no dia, que é uma sexta. Dia 21 ele sai do rol e entra o pré-29 no papel de prefixado longo principal, né? E volta agora como prefixado curto. Então tá aqui em amarelo quando ele volta. O que eu fiz? Eu fiz o que não se deve. Eu juntei os gráficos, ignorando aquele lapso de tempo. Como é que tá no site do Tesouro? Deixa eu mostrar. No Tesouro está assim. Mas eu acho que isso aqui dificulta a visão. Sugestão aí para os programadores do Tesouro Direto. Coloquem a curva aqui, mas deixem a área achurada,
ou de outra cor. Porque aí você tem a visão do que aconteceu e tem... Por quê? Porque você sempre poderia resgatar antecipadamente o título. E você tem também a informação de que o título estava do rol, estando, por exemplo, achurado ou numa cor. Pode ser um amarelinho suave, uma cor assim, entende? Vai enriquecer muito a informação, tá? Fica aí a sugestão para a equipe lá do Tesouro. Então, voltando aqui para o que eu fiz, que está bem absurdo, bem errado mesmo, mas o que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que, apesar desse título ter, assim, sido negociado com taxas muito baixas, e nós tivemos uma mínima de 5,8 lá em 2020, se não me engano, esse título hoje, olha só, em termos de preço, ele parece que está andando no mesmo lugar. E faz sentido, porque ele está sendo negociado agora na casa de R$700, e ele foi lançado lá em 2020 a R$700. Então vejam só, pessoal, aqui está claro o que acontece quando você compra um título com taxa ruim, né? Especialmente o prefixado, porque não atualiza o valor nominal, certo? Ele é prefixado, o valor nominal vai ser sempre 1.000. Então, você perde o quê, pessoal? O que você perde tendo comprado um título lá em 2020 a R$700 e hoje o título está a R$700? Você perdeu tempo. É isso que você perdeu. Não necessariamente você perdeu dinheiro se você não vender. Necessariamente você não perdeu o custo de oportunidade, que seria deixar o dinheiro na taxa Selic. Por quê? Porque o título ainda não venceu. Então você tem ainda 20 de janeiro de 23 até 1º de janeiro de 26 para esse título render. Então sim, você perdeu aí um bocado de tempo, mas não quer dizer que você tenha perdido dinheiro. É isso que eu quero trazer para você sobre esse título. E a taxa média dele, 8,42. Então, se você tinha investimentos anteriores nesse papel, é opinião, não é recomendação. Eu acho que vale a pena dar uma incrementada nessa taxa. Porque a taxa agora girando a 12, 13% e pode aumentar, vai ser muito fácil trazer essa taxa média para valores mais altos. E agora ele vai se aproximar mais rápido dos R$1.000 do que lá em 2020, quando ele tinha 6 anos para o vencimento e agora ele tem 3. Tá? Então isso é muito importante. Preço, então, fez uma curva. E aí que tá, pessoal. Mesmo ele sendo um prefixado, e um prefixado que foi lançado com taxas muito baixas, então um investimento ruim, porque a taxa só subiu, vejam aqui, o preço, na verdade, andou de lado. Então vejam como o tempo neutralizou, porque essa alta de taxa aqui, vai de 6 ali, ó, vai de 6 para 13, essa taxa dobra, né, nesse período. Vejam aqui na linha azul, isso está muito claro no gráfico, isso aqui era para dar um brutal prejuízo de marcação a mercado. Era para você estar perdendo, prejuízo nominal. Mas, pelo efeito do tempo, desses 3 anos aí, 11 de fevereiro de 2020 até 13 de janeiro de 23, mas tem mais um pouquinho aqui que o programa não colocou, mas é até o dia 20, ó, ele não colocou aqui a legenda. O que acontece? Pelo efeito do tempo, o preço andou de lado e nominalmente ele está mascarando um pouco a perda de tempo da marcação a mercado. Mas vejam que ficar e dar mais tempo praticamente sempre é a melhor escolha. Praticamente. Claro que existem exceções, mas praticamente sim. E aí o grande problema vai ser quem está com taxas ali na casa dos 6%. Porque quem está na média de 8% já está bem melhor. A inflação de 2022 fechou aí a menos de 6%. E aí aqui não realmente é muito ruim você estar empatado porque tem imposto de renda. Né? E aí você perdeu um pouco de poder de compra. Mas vejam que agora é a oportunidade de melhorar um pouco a taxa média. Tá? E isso não é problema. Tá? Porque
muitas vezes no mercado de ações, as pessoas dizem, não faz preço médio, não fica recomprando uma vez que a ação está indo ladeira abaixo, porque a empresa pode estar com problemas. Aqui não é o caso, porque aqui ele vai caminhar inexoravelmente para os R$ 1.000, certo? Então eu queria investir um pouquinho de tempo desse vídeo para mostrar isso aí, e aí vocês depois digam aí nos comentários se eu continuo com esse gráfico errado ou não. Pré-29 tem um tempinho aí, pessoal, já tem um tempinho. Mas olha só, ele já foi lançado com taxa alta, né? Dados de 22 e 23, fazendo uma média de praticamente 12,5%. E o que está acontecendo com o preço? Está sensivelmente subindo. Tá sensivelmente subindo. Enquanto que a taxa está oscilando muito. Voltou, agora vejo aqui nos últimos dias de negociação, ele voltou a dobrar o capital de maneira nominal. Então continua sendo uma alternativa interessante para quem tem estômago, né? Para quem tem vocação aí para o prefixado. Pré com juros 33, aí, de novo, eu acho que o gráfico só traz a informação de oscilação de curto prazo. São os dados aí dos últimos 13 meses. Então, a gente vê claramente. E aí ele fica girando nos R$ 900 o tempo todo. Então, como esse gráfico só mostra o preço do prefixado com juros, ele não faz nenhum tipo de reinvestimento, a coisa está meio parada, mesmo com a oscilação intensa das taxas. Então eu acho que nem no gráfico do Tesouro, nem nesse aqui a gente pode tomar muitas conclusões, porque o que interessa aqui é reinvestimento. É o único jeito de você trazer essa taxa a seu favor. Porque se você só gastar esse cupom de juros, você está recebendo juro simples, certo? Para você ter o efeito de bola de neve e de acumular mais dinheiro, você tem que reinvestir nele mesmo, certo? Então isso aí é muito importante. IPCA com juros 32, nós temos aqui nós temos correção do valor nominal. Então nós temos uma discreta subidinha na linha vermelha, que é a linha de preço, tá? Taxa média aí 5,82, continua com uma janela bem aberta para compras acima de 6% a semana passada inteira. E falta menos de um mês para esse título e o primo dele, o 40, pagarem o seu cupom de juros, 15 de fevereiro. Tá? A gente vai avisar quando esses títulos também saírem do rol, ali 4 dias úteis antes do pagamento. Aqui a curva do 40, então um pouco mais tensa, porque é um título com mais prazo. Mas o que a gente observa aqui? A questão de preço e taxa está muito no 0 a 0 aqui. Claro, ele está pagando os cupons, né? É muito raciocínio do prefixado, tem que reinvestir. E o 55, nossa senhora, mesma coisa. Olha só que curva tensa, né, pessoal? Vocês estão vendo a volatilidade? Tanto o preço quanto a taxa. E uma é o espelho da outra. Aqui não dá para observar crescimento como no 40. Aliás, tal como no 40 não se observa crescimento, aqui também não se observa crescimento. Por quê? Porque é prazo muito longo, a taxa influencia muito no preço, o período é pequeno para a gente observar o efeito da elevação do VNA e tem muita marcação a mercado aqui, né? Porque é um prazo bem longo, o 32 também é longo, porque são 10 anos. 9, né, agora, mas está fazendo o papel de IPCA de 10 anos. Bom, pessoal, então, o que esperar para essa semana? Muita volatilidade. Muita volatilidade. Na semana anterior, que eu esperava um pouco de calma, vieram as falas do presidente da República que desequilibraram bastante o mercado e o DI futuro voltou para casa dos 13%. Uma coisa que eu não esperava muito, eu esperava que a oscilação fosse um pouco abaixo. Quiçá ele não tivesse dito o que disse, isto teria acontecido. Mas são só hipóteses. O fato é que ele fez as críticas ao Banco Central e o mercado não gostou muito.
e reagiu mal. Mas são falas, não são fatos ainda. Então tem isso aí, que pode ser o que a gente chama de ruído de mercado. E na verdade são oportunidades de investimento para o investidor de longo prazo. Mas é um ruído e tanto. Então eu espero bastante volatilidade essa semana. Me diz aí o que você acha nos comentários. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.